Prezados estudantes, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Roberto Irineu e vamos dar continuidade a essa temática que se refere ao metabolismo oxidativo. Lembrando que metabolismo faz menção a todas as reações químicas que ocorrem na célula e nós podemos subdividir essas reações químicas em duas modalidades: reações químicas voltadas para extração e armazenamento de energia e uma outra modalidade que seriam as reações químicas voltadas para a construção das macromoléculas que compõem a célula. Então nós precisamos entender que as células elas podem ser visualizadas como agregados de macromoléculas e nós vimos que nós temos quatro tipos de macromoléculas. Nós temos os lipídios, nós temos os polímeros de carboidrato, nós temos os ácidos nucleicos e nós temos também as proteínas. Então, nós podemos perceber que, por exemplo, na membrana plasmática, quimicamente falando, ela é constituída de lipídios, de fosfolipídios, ela é constituída de proteínas, ela é constituída de uma cobertura de carboidrato na superfície. E, ao mesmo tempo, você teria uma outra categoria de macromolécula que são os ácidos nucleicos, que nas células eucarióticas estão no núcleo e são responsáveis tanto pelo armazenamento da informação genética, quanto pela transmissão dessa informação genética aos seus descendentes. Então nós temos que perceber que as células precisam constantemente importar energia e matéria-prima do meio para subsistir. Ou seja, desde sua concepção, passando pelo seu desenvolvimento e sua posterior reprodução, elas exercem essa importação de energia e de matéria-prima. E a partir disso, ela vai ter energia e componentes que são denominados de precursores químicos para construir suas próprias macromoléculas e se manter viva. Então, quando nós falamos de metabolismo, nós estamos estudando como as células elas conseguem ter sistemas químicos organizados nesse processo, tanto de extração de energia e posterior armazenamento dessa energia, quanto nessas reações químicas que são voltadas para a construção de suas macromoléculas. Mas o foco aqui são reações químicas catabólicas, reações químicas onde elas vão extrair energia de determinadas moléculas, e no caso inicialmente vamos considerar as moléculas orgânicas, e para posterior armazenamento dessa energia. E aí a gente viu em algum momento que essa energia ela é armazenada em moléculas chamadas de ATP. Então, em última instância, nós vamos estudar como as células produzem ATP a partir de moléculas orgânicas. Inicialmente, nós faremos uma pequena introdução ou revisão, onde nós vamos definir o que é energia, onde nós vamos falar dos princípios da termodinâmica, porque essas reações químicas elas observam os princípios da termodinâmica. Falaremos também das reações oxirredução, porque essas reações químicas voltadas para a extração de energia química das moléculas orgânicas e posterior armazenamento em ATP, elas são reações químicas do tipo oxirredução. Por fim, nós falaremos aí dos transportadores de elétron, porque esses elétrons extraídos eles não ficam livremente transitando nas células, eles são transportados por moléculas específicas denominadas de carreadores de elétron, e analisaremos também o perfil morfológico, a constituição morfológica das mitocôndrias, porque a mitocôndria acaba sendo a organela sede da produção de ATP, e onde muitas das reações de oxirredução são realizadas. Então nós iniciamos falando de energia. Energia é um agente físico relacionado à realização de trabalho. Então a célula, para manter sua sobrevida, ela necessita realizar diversos tipos de trabalhos. Esses trabalhos podem ser subclassificados em três modalidades: químico, transporte e mecânico. Então no trabalho químico nós temos, por exemplo, a construção das macromoléculas. Então as reações anabólicas de construção de biomoléculas, elas são ali representações de trabalhos químicos realizados pela célula. Nós temos aqui o trabalho de transporte. Então, nós vimos um exemplo básico que foi a capacidade da célula de constantemente expulsar íons de sódio para o meio externo através da bomba sódio-potássio, realizando assim um transporte ativo. Então, nós temos aqui um exemplo de trabalho associado a transporte. E nós temos o trabalho mecânico. O trabalho mecânico seria aquele onde que se verifica o deslocamento, se verifica realização de movimento. Então, nós temos, por exemplo, a questão da contração dos microtúbulos separando aí os cromossomos. Esses cromossomos eles foram duplicados e agora eles precisam ser segregados e cada cópia aí precisa ir para uma futura célula filha. Nós temos também o batimento flagelar. Então o espermatozoide ele precisa bater o flagelo para alcançar
o óvulo e fecundar esse óvulo. Então, essas três modalidades de trabalho, elas envolvem gasto energético. E de onde a célula vai extrair essa energia? Aqui nesse exemplo, a gente observa que a extração da energia, ela advém da quebra da ligação química entre as moléculas. Então, nós temos de início, né, que existem duas modalidades de energia, a energia cinética e a energia potencial. A energia cinética ela está envolvida, está caracterizada aí com a questão da movimentação. Então, onde tem movimento, existe aí o empreendimento de energia para que esse movimento se realize. A energia potencial é uma energia que está latente, é uma energia armazenada e prontamente disponível para ser utilizada. Então nós temos, por exemplo, nas ligações químicas, o armazenamento de energia nessas ligações. E aí a gente fala de energia potencial química. Nós temos, por exemplo, num gradiente de concentração, onde há aí alterações nas concentrações de um determinado soluto do lado externo ou lado interno a uma barreira, como a membrana plasmática, ali existe uma energia potencial. Por quê? Porque essas moléculas, lembrando lá do transporte passivo, elas estão prontamente disponíveis para saírem do meio onde elas estão mais concentradas para aquele onde elas estão menos concentradas. Então, se houver ali uma possibilidade de permeabilidade, essas moléculas elas vão transitar essa barreira nesse sentido, de onde elas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas. Então, existe uma energia potencial associada aí ao gradiente de concentração. E ali nós temos que, nas moléculas orgânicas, existem energia potencial nas ligações covalentes que fazem parte aí da constituição dessas moléculas, como a glicose, como o lipídio principalmente. E ali o que nós vamos ver? Nós vamos ver o seguinte, que existe aqui para a realização do trabalho a necessidade de consumo de ATP. Então as nossas células, o que elas fazem? Elas extraem energia do meio, elas armazenam essa energia numa molécula de ATP, ou seja, de trifosfato de adenosina, depois nós vamos ver o que é isso, e a quebra da ligação dessa energia que está armazenada aí no ATP é utilizada para a realização desses trabalhos. Entretanto, quando se quebra o ATP, nós temos aqui a formação de uma ADP com um fosfato inorgânico. Então, uma molécula de ATP é uma molécula onde nós temos um carreador, a adenina, e a adenina ela está associada aí com 3 fosfatos. Esses fosfatos estão ligados uns aos outros. E a ligação entre os fosfatos tem alta energia. Quando quebrada essa ligação, há a liberação dessa energia. E essa energia ela pode ser dissipada completamente em calor. O que a célula faz? A célula aproveita parte dessa energia, porque a gente vai ver que inevitavelmente existe perda de energia na forma de calor, mas a energia útil, a energia prontamente útil para a realização de trabalho, ela vai ser canalizada para a realização desses trabalhos que foi dito aqui pela célula. Trabalho químico, trabalho de transporte e também trabalho mecânico. Só que com a quebra do ATP, nós temos a formação de um difosfato de adenosina mais um íon fosfato inorgânico. Então nós precisamos agora restaurar esse ATP, porque imagine, se todas as moléculas de ATP são quebradas, o que vai ter ali como substrato para fornecimento de energia nesse aspecto das realizações do trabalho da célula? A célula, elas evoluíram no sentido de aproveitar a energia armazenada no ATP. Então nós temos aqui a necessidade de restauração desses ATPs. E esses ATP eles vão ser restaurados aproveitando a energia que estão contidas nas moléculas dos nutrientes, como glicose, carboidratos e lipídios. Então a reciclagem do ATP a partir do ADP e do fosfato inorgânico envolve a necessidade de extração de energia extra que estão nas moléculas orgânicas ou a energia luminosa. Existem células que são capazes de converter energia luminosa em energia química, ou seja, na energia armazenada nas moléculas de ATP. Mas aqui nós temos como exemplo a extração de energia a partir das moléculas orgânicas, que é o foco do nosso estudo. Então, a ligação dessas moléculas orgânicas, elas são quebradas, elétrons estão sendo extraídos, e esses elétrons a gente vai ver que vêm junto com os hidrogênios, e ali nós temos que essas moléculas orgânicas, na presença do gás oxigênio, elas são completamente convertidas em gás carbônicos e água. Então, essa conversão completa
dessas moléculas orgânicas em gás carbônico e água se dá na presença de gás oxigênio. Então aqui nós vamos ver que numa respiração aeróbica, ou seja, no metabolismo oxidativo aeróbico, onde existe a presença do gás oxigênio, nós temos ali a extração máxima de elétrons das moléculas orgânicas e o aproveitamento da energia desses elétrons para a geração de ATP. E aí é interessante o seguinte, essas moléculas orgânicas elas podem ser degradadas na ausência de oxigênio? Pode, mas nós vamos ter ali a formação de subprodutos que correspondem a moléculas orgânicas que ainda têm energia disponível para serem extraídas. Então nós temos aqui, nessa apresentação, a possibilidade de duas formas de extração das energias armazenadas nas moléculas orgânicas. Uma que se dá na presença do gás oxigênio, nós vamos falar de metabolismo oxidativo aeróbico, e ali nós estamos falando da extração desses elétrons de alta energia na presença do gás oxigênio, onde o gás oxigênio vai ser o aceptor final desses elétrons. E no outro caso, nós estamos falando de fermentação, ou seja, seria um processo de oxidação, e como processo de oxidação, nós temos aí a referência de extração de elétrons dessas moléculas orgânicas, mas com subprodutos que ainda têm elétrons de alta energia para serem extraídos. E aí, nessa fermentação, nós vamos ter que moléculas orgânicas é que se tornam o aceptor final dos elétrons extraídos dessas moléculas orgânicas. Então, aqui nós temos um ciclo fechado. Nós temos aqui, para a realização de trabalho, a necessidade de ATP. O ATP ele é convertido em ADP e fosfato inorgânico. E existe aí a necessidade posterior de restauração desse ATP. A restauração desse ATP ela é feita através da energia extraída das moléculas orgânicas nesse caso. Mas existem células que vão inicialmente converter energia luminosa em ATP, em energia potencial química armazenada nas moléculas de ATP. Ali no caso da fotossíntese que vocês aprenderam. Então, avançando, nós vamos ver aqui, por exemplo, a importância da energia numa realização de um trabalho de transporte. Então nós temos aqui a bomba só de potássio, aproveitando esse conhecimento que vocês têm. A bomba só de potássio, só para relembrar, ela está expulsando íons sódios do meio intracelular para o meio extracelular, só que o meio extracelular apresenta aí grandes concentrações de íons sódio. Então há necessidade de ATP. O que as células fazem? Elas quebram uma molécula de ATP e essa molécula de ATP libera energia suficiente para modificar aí a conformação dessa proteína cujos sítios de acepção do íon sódio está voltado para o meio intracelular, ela acaba agora moldando a sua conformação e liberando esses íons sódios no meio extracelular, porque esses sítios agora se voltam para o meio extracelular. Com isso, você tem os sítios de recepção dos íons potássios e com isso ela consegue voltar e liberar esses íons potássios para o meio intracelular. Então nós temos aqui um envolvimento de transporte através da utilização de quebra de ATP. Ou seja, o que a célula está fazendo? E isso vai ser uma premissa, um princípio que a gente vai observar. As células, para realizarem reações químicas que envolvem gasto energético, elas precisam de um substrato que forneça energia. Esse substrato é o ATP. Então aqui a gente vai ver a importância quando a célula tem déficit de ATP, ou seja, quando a célula ela tem déficit energético, quais são as consequências? Uma possível consequência é essa. Então imagine que nós temos um tecido, como a retina, por exemplo, que necessita de abastecimento de gás oxigênio e de fornecimento de carboidrato, no caso a glicose, que é o que a gente vai utilizar como modelo. Agora imagine que essa artéria que está irrigando aí esse tecido, que é a retina, ela por algum motivo ela foi entupida, ela foi obstruída. Então existe aí, por exemplo, a formação de colesterol e de um ateroma. Existe a possibilidade também de concentrações de glicoses vedando aí essa arteríola. E com isso nós não temos mais o fornecimento do gás oxigênio, o fornecimento de nutrientes para esse tecido. Ora, sem nutrientes para fornecer energia e sem ATP, o que acontece? A célula começa a gastar o ATP e com isso você tem um acúmulo de ADP. E nesse sentido, nós vamos ver o seguinte, a falência da bomba só de potássio. Não tem mais ATP, essa bomba ela não consegue mais expulsar esses íons sódios, os íons sódios passam a se acumular na célula, isso pode ter um momento de reversibilidade, ou seja, há uma desobstrução dessas artérias,
recupera-se aí o fornecimento do gás oxigênio, recupera-se aí o fornecimento de nutrientes, essa célula consegue agora produzir ATP e com isso ela restaura a sua condição inicial. Entretanto, existe ali um momento de, de, de irreversibilidade, ou seja, existe um momento de que essa célula acumula tantos danos, tantas lesões em nível morfológico, que ali o que acontece? Essa célula não consegue mais voltar, mesmo recuperado aí o fornecimento do gás oxigênio e também dos nutrientes, ela não consegue recuperar mais o seu estado inicial. Por quê? Porque com o acúmulo de sódio existe o acúmulo de água. Então a água começa a entrar na célula e se nós olharmos a gravura, não é só a célula que está inchando, as organelas também estão inflando com o acúmulo de água. E chega um determinado momento que, por exemplo, os lisossomos eles conseguem se romper. E a célula ela está com pH reduzido, então essas enzimas lisossômicas elas são competentes para digerir a própria célula. Então começa uma digestão intracelular imprópria e essa célula ela começa a ter problemas na membrana plasmática, ela começa a ter aí degradação das organelas, por exemplo, da mitocôndria, e com isso você tem ali no final das contas o rompimento dessa célula. E esse rompimento dessa célula tem aí o extravasamento do conteúdo celular, gerando ali uma inflamação local. Esse tipo de morte celular é chamado de necrose e ele é resultante justamente do déficit energético acumulado por essa célula. E ali você tem como característica a falência da bomba sódio-potássio com subsequente explosão dessa célula pela entrada excessiva de água. É óbvio que nós estamos falando de uma célula animal. Bom, então esses organismos eles precisam importar energia do meio. E como é que eles importam energia do meio? Nós temos aqui, de início, duas modalidades de seres vivos quanto à obtenção de energia do meio. Ou eles obtêm através da energia luminosa, por isso eles vão ser chamados de fotótrofos, ou eles obtêm através da energia acumulada nas ligações químicas de compostos orgânicos ou inorgânicos. Se eles aproveitam a energia armazenada nas ligações químicas de compostos orgânicos, nós estamos diante de seres vivos denominados de quimiorganotróficos. Se eles recuperam energia armazenada nas ligações químicas de compostos inorgânicos, nós estamos diante de organismos chamados de quimiolitotróficos. E ali nós temos que diferenciar esses organismos. Então, observe. As plantas, por exemplo, elas realizam fotossíntese. Então, o que elas vão fazer? Num primeiro momento, elas precisam de ATP. Então, elas vão funcionar como verdadeiros conversores da energia luminosa em energia química, potencial química, que estão ali armazenadas nas moléculas de ATP. Certo? Parte desse ATP vai ser agora utilizado para transformar gás carbônico e água em carboidratos. Então nós temos aqui que esse ATP ele está sendo utilizado, a quebra da energia liberada pelo ATP, ela é utilizada para a construção de uma biomolécula, no caso carboidrato, a partir de gás carbônico e de água. Agora, nos organismos quimiorganotróficos, por exemplo, nós vamos adquirir essa energia através da quebra de ligação química de moléculas orgânicas. Então, por isso que nós consumimos lipídios, carboidratos, proteínas. Essas moléculas, elas quando chegam no intestino, elas são quebradas nos seus precursores. Então, por exemplo, nós temos aí a proteína sendo quebrada nos aminoácidos, nós temos os lipídios, no caso, triglicerídeos, sendo quebrado em ácido graxos e glicerol. Nós temos aí os carboidratos, os polímeros de carboidratos, amidos, sendo quebrados nas suas unidades constituintes, que são as glicoses. Nós absorvemos esses precursores e esses precursores eles são distribuídos a todas as células. Quando esses precursores chegam, por exemplo, nós temos a glicose. Quando a glicose chega nas células, elas vão ser quebradas, elas vão passar por um processo chamado de glicólise, a gente vai ver o que é isso, onde as ligações químicas dos carbonos que formam aí a glicose são quebrados e com isso existe aí a extração de energia também pela extração de hidrogênio dessa glicose. Bom, então nós estamos extraindo energia de uma molécula orgânica, por isso nós somos classificados como quimiorganotróficos. Os animais, por exemplo, são quimiorganotróficos. Mas nós temos aqui, por exemplo, os quimiolitotróficos. Então existem comunidades viventes aí em regiões abissais nos oceanos, onde a luz não alcança. E aí a pergunta é, como é que essas comunidades elas conseguem sobreviver
no ambiente na ausência de luz. Existe um organismo produtor. E quando nós falamos de organismo produtor, existe um organismo que é capaz de sintetizar suas moléculas orgânicas a partir de gás carbônico e água. E ali nós vamos perceber que existem vermes aí com comprimentos de 2 metros. E a pergunta como esses vermes eles conseguem sobreviver num ambiente onde aparentemente não vão ter produtores fotossintetizantes. Ao analisar esses organismos, verifica-se a presença de bactérias essas que conseguem produzir todos os seus compostos orgânicos através da quebra de ligação química de substâncias simples. Então nós temos ali substâncias simples, vindas principalmente do interior da Terra, como o sulfeto de hidrogênio, onde essas bactérias conseguem quebrar essas ligações e aproveitar essa energia para construir suas macromoléculas. Então nós temos aqui, além disso, que os organismos podem ser subdivididos em autotróficos e heterotróficos. Os organismos autotróficos eles conseguem produzir suas macromoléculas utilizando o gás carbônico. Então, a fonte de carbono para esses organismos no processo de construção de suas macromoléculas é o gás carbônico. Agora, animais, por exemplo, eles não conseguem sintetizar suas macromoléculas a partir do gás carbônico. Então, a fonte de carbono, no caso dos organismos heterotróficos, são as moléculas orgânicas. Então, através das moléculas orgânicas, se consegue aí obter carbono para transformá-los nas moléculas orgânicas que constituem a célula desses organismos. Então, nós temos aqui, por exemplo, duas informações. A primeira informação é de onde esses organismos conseguem captar energia. Eles conseguem captar energia exportando do ambiente ou na forma de energia luminosa, e aí precisa converter essa energia luminosa em energia potencial química armazenada na molécula de ATP, ou eles conseguem obter essa energia através da oxidação de moléculas orgânicas ou moléculas inorgânicas. Então, no caso das moléculas orgânicas, nós estamos diante de organismos quimiorganotróficos. No caso das moléculas inorgânicas, nós estamos aí diante de organismos quimiolitotróficos. E no caso desses seres que conseguem obter energia através da conversão de energia luminosa em energia potencial química, são os organismos fotótrofos. A outra informação e como é que eles conseguem construir suas macromoléculas? Qual a fonte de carbono que eles utilizam? Eles utilizam gás carbônico, no caso aí nós estamos diante de seres autotróficos, então a fonte de carbono é o gás carbônico, e nós temos aí os outros organismos heterotróficos, cuja fonte de carbono vão ser as moléculas orgânicas. Então, avançando, quando nós falamos de energia, nós temos que falar das leis termodinâmicas. Então, existem aí a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica. Na primeira lei da termodinâmica, nós temos o seguinte, que a energia ela não pode ser criada nem destruída, mas convertida de uma modalidade para outra modalidade. Então, nos processos aí que a célula utiliza para a construção das suas biomoléculas, esses processos eles obedecem as leis da termodinâmica. Não só a questão da construção das biomoléculas, mas outras formas de realização de trabalho. Então, realização de trabalho de transporte, realização de trabalho mecânico, eles observam a lei da termodinâmica. Nesse sentido, nós temos o seguinte, nós temos que a energia aí, ela está sendo convertida de uma modalidade para outra modalidade. Então, a energia luminosa, a gente já viu, ela é convertida em energia potencial química nas ligações presentes aí na molécula de ATP. Nós temos aqui, por exemplo, agora, a conversão dessa energia armazenada na molécula de ATP em contração muscular. Então, nós temos aqui a conversão de uma energia química em energia mecânica. Agora, outra lei, a segunda lei da termodinâmica, vai demonstrar o seguinte, que nesses processos de conversão de energia, eles não são perfeitos, eles não são 100% eficientes, ou seja, existe sempre a perda de energia na forma de uma energia que não é útil para a realização de trabalho, no caso, calor. Então, quando se converte energia luminosa em glicose, por exemplo, nós estamos ali diante de um processo de conversão de energia onde há perda de energia na forma de calor. Quando nós convertemos a energia que está armazenada nas moléculas, nas ligações químicas da glicose em contração muscular, existe ali a perda de energia na forma de calor. Nosso corpo aquece durante a realização, por exemplo, de um exercício físico.
E ali, então a segunda lei da termodinâmica ela vai demonstrar isso, que nos processos de conversão de energia existe aí a perda de energia na forma de calor, que é uma energia que não está prontamente útil para a realização de trabalho. Bom, uma vez falado das leis da termodinâmica, existe agora a necessidade de contextualização dessas leis da termodinâmica nas reações químicas. E aí nós podemos observar o seguinte: se nós criarmos sistemas fechados, nós vamos avaliar o seguinte: numa reação química nós temos, primeiro, inicialmente, os reagentes que vão interagir uns com os outros, e após a interação desses reagentes nós teremos a formação dos produtos dessa reação química. Então nós podemos verificar aqui que, num sistema fechado, nós vamos observar que a quantidade de energia presente nesse sistema antes da reação química, ela tem que equivaler à quantidade de energia após a execução dessas reações químicas, pela primeira lei da termodinâmica, uma vez que a energia ela não pode ser criada e nem destruída, mas ela é convertida de uma forma de energia numa outra forma. Então nós vamos ver aqui que a energia não se perde. Então a quantidade de energia ela tem que ser a mesma. Agora, com isso, com esse princípio, nós vamos avaliar que existem dois tipos de reações químicas. Nós vamos verificar que existe um tipo de reação química em que a quantidade da energia presente nos produtos ela vai ser menor do que a quantidade de energia armazenada nas ligações químicas dos seus reagentes, significando que houve perda de energia. Então aqui, por exemplo, que representa a respiração, onde nós temos a glicose, que na presença do gás oxigênio é completamente degradada em gás carbônico e água, nós vamos ver que, se nós avaliarmos a energia presente nas ligações químicas do gás carbônico e da água, existe aí uma quantidade de energia menor do que a quantidade de energia que estava lá na glicose, significando que houve perda de energia. É óbvio que nessa reação, essa energia que foi perdida, parte dela vai ser armazenada na forma de ATP, ponto. Mas o fato é que houve liberação de energia. Então esse tipo de reação química aqui é chamado de exotérmica. Se nós avaliarmos nesse sistema, nós vamos verificar isso. Nós temos aqui os reagentes iniciais, por exemplo, a glicose e o gás oxigênio, e depois da transformação química, nós vamos ter que há uma quantidade de energia presente no gás carbônico e na água que é menor do que a quantidade de energia que era verificada nas ligações químicas da glicose. E com isso nós vamos ver que houve liberação de energia. E essa liberação de energia, se não é aproveitada, ela é dissipada na forma de calor. Como o sistema é fechado, nós vamos verificar a presença de calor. E ali nós temos o seguinte, que essas reações químicas onde há ali a liberação de energia, nós chamamos essas reações de reações exergônicas. Então nós temos aí o termo exon para fora, ergon, energia, ou seja, reações químicas onde houve a liberação de energia, ali a energia foi dissipada. Então se nós novamente voltarmos para a análise desse sistema aqui, onde nós temos reações, onde nós temos reagentes interagindo para a formação de produtos, em ambientes, em sistemas fechados, onde nós podemos verificar o que está acontecendo, nós vamos ter também a presença desses tipos de reações, onde nós temos aqui moléculas simples formando moléculas complexas. E aí nós vamos perceber o seguinte, que a energia armazenada nas ligações químicas dos produtos formados acaba sendo maior em quantidade daquela presente nas ligações químicas dos reagentes. Então nós vamos constatar que, para a formação dessa molécula, há aí a necessidade de importação de energia do meio. Então, a fotossíntese ela é esse exemplo de modalidade de reação química. Nós temos aqui o gás carbônico, que combinado com a água, na presença de luz, fornece aí como produto a glicose. Nós temos, óbvio, liberação de outros subprodutos, como água e gás oxigênio. Mas concentrando na glicose, nós estamos percebendo aqui que o produto gerado há aí um armazenamento de energia que não se justifica apenas pela energia presente nas ligações químicas do gás carbônico e da água, verificando, portanto, que houve a necessidade de importação de energia do meio. E ali nós temos que a luz forneceu essa energia para a formação dessa molécula complexa a partir dessas moléculas mais simples. Esse tipo de reação química é chamado de endergônica, ou seja, ergon, energia, endo, para dentro.
são reações químicas que, para ocorrerem, precisam de energia do ambiente. Então, nós verificamos aqui, nesse segundo momento, o exemplo de uma reação exergônica. Então, nós estamos aqui diante de uma reação onde parte dessa energia está armazenada nas ligações químicas dos seus produtos, mas parte foi liberada. E se nós fizermos uma sequência de reações químicas exergônicas, nós vamos observar isso, que a partir do momento em que nós estamos convertendo essas energias em outras modalidades energéticas, há uma diminuição de uma energia útil para o trabalho. Ou seja, se trata aqui de reações exergônicas, nós vamos verificar que reações sucessivas com formações de produtos sucessivos, onde o produto de uma reação química ele agora é reagente para a formação de novos produtos numa próxima reação química, a concentração de energia armazenada nesses produtos que são formados sucessivamente vai diminuindo. E com isso nós podemos entender que existem liberações progressivas de energia que não estão prontamente úteis para a formação de trabalho. Ou seja, com essa observação, nós podemos constatar que existe aí uma naturalidade no universo de perda de energia, nos processos de conversão de energia de uma modalidade para outra, na forma que não está prontamente útil para o trabalho. E o que significa isso? Significa o seguinte: quando nós quebramos, por exemplo, proteínas e liberamos seus aminoácidos, nós vamos observar que esses aminoácidos eles estão em energia cinética, eles estão se movendo aleatoriamente. Enquanto que na proteína, a energia que está acumulada ali, nós vamos perceber que pelo fato de haver essas ligações covalentes, essa proteína ela não tem esse movimento cinético desordenado como tem no caso das suas subunidades separadas. Ou seja, nos processos de conversão de energia, existe perda de energia para o ambiente de uma forma não utilizada para o trabalho, imediatamente útil para a realização de trabalho, porque existe ali um movimento aleatório aumentado dessas moléculas. E o parâmetro que vai verificar isso é chamado de entropia. Então, existe uma tendência natural no universo de aumento de entropia. Então, nós temos aqui agora três elementos que podem ser resumidos numa equação. Nós temos a energia útil para o trabalho, que é chamada de energia livre. Nós temos a energia que não está prontamente útil para o trabalho, que é chamado de entropia. E a energia total de um sistema é chamado de entalpia. Então, se nós resumirmos isso numa equação, nós temos aqui o seguinte, que a entalpia ela pode ser equivalente à energia livre menos a energia que equivale à entropia. E é óbvio que essa entropia está associada à temperatura, proporcionalmente falando, porque com o aumento da temperatura se aumenta aí a agitação moléculas, o movimento desordenados aí das moléculas, e com isso você aumenta a entropia. Então existe uma associação proporcional, diretamente proporcional, entre aumento da entropia e aumento da temperatura. Só que nas equações químicas nós não avaliamos valores absolutos desses agentes, nós vamos avaliar a variação. Então nós estamos preocupados aqui em a variação da entalpia, com a variação da energia livre e com a variação da entropia, associada à sua temperatura. Bom, então nós temos aqui então a reorganização dessa fórmula. A variação da entalpia é equivalente à variação da energia livre menos a variação da entropia multiplicada pela temperatura. Observe o seguinte, essa fórmula está me dizendo muita coisa. Se a variação da entropia ela é elevada, nós vamos ter que a variação da entalpia ela é negativa. Isso aqui está me dizendo o seguinte, que a energia presente nas ligações químicas dos reagentes, ela acaba sendo maior do que a energia presente nas ligações químicas dos produtos gerados. E com isso você tem o seguinte, que parte dessa energia foi liberada para o ambiente. Então nós estamos aqui diante de uma reação exergônica. Se nós temos aqui uma redução dessa entropia, significa aí o seguinte, que a variação da entalpia ela acaba sendo positiva. Ou seja,
Isso até me diz que a variação da energia livre, a energia útil para o trabalho, ela acaba sendo positiva, porque eu vou ter uma maior energia livre armazenada ali nas ligações químicas dos produtos em relação aos reagentes que deram origem a esses produtos. Então nós estamos aí numa variação de entalpia positiva, numa variação de energia livre positiva. E essas reações, então, elas são do tipo endergônica. Agora, nós estamos querendo aí analisar, focar na energia livre. Então, a variação da energia livre, ela pode ser aqui através de um rearranjo dessa fórmula organizado nessa maneira. A variação da energia livre, ela acaba sendo a variação da entalpia menos a variação da entropia multiplicada pela temperatura. Então, aqui nós podemos perceber o seguinte: se o ΔG ele é positivo, então nós estamos diante de uma reação endergônica. Se o ΔG é negativo, nós estamos diante de uma reação exergônica. Ou seja, se o ΔG ele é positivo, significa que a variação da entalpia é positiva. Então isso significa que o acúmulo de energia nas ligações químicas dos produtos é maior do que o acúmulo de energia presente aí nas ligações químicas dos reagentes. E com isso a entropia ela é diminuída. A entropia vai ser menor do que a variação da entalpia. Agora, se o ΔG é negativo, nós estamos diante do seguinte: nós estamos diante de uma variação de entalpia que é negativa também. Ou seja, ali nós temos que a quantidade de energia presente nas ligações químicas dos produtos ela acaba sendo menor do que a quantidade de energia que estava acumulada nas ligações químicas dos reagentes. E há um aumento da entropia. Ou seja, o valor aqui da entropia é elevado. Então nós temos aqui que a fotossíntese ela é um exemplo de uma reação endergônica e que a respiração ou oxidação da glicose para obtenção de ATP é uma reação exergônica. Ou seja, a oxidação da glicose para a geração de gás carbônico e água com liberação de ATP na presença de oxigênio é uma reação exergônica. Bom, então a gente pode comparar aqui através desses exemplos. Então nós temos aqui a queda de uma pedra, então nós temos aqui uma reação espontânea, é uma reação termodinamicamente favorável. Se eu abandonar uma pedra numa determinada altura, toda essa energia potencial ela é convertida inicialmente em energia cinética e depois, com o impacto, nós temos a liberação de energia aí, na forma de calor. Então nós temos aqui um exemplo de reação exotérmica e aqui um exemplo de uma ilustração análoga a uma reação endergônica. Ou seja, se eu pegar essa pedra e transportar ela montanha acima, eu tenho que investir energia, porque isso não é um processo espontaneamente que ocorre na natureza, não é um processo termodinamicamente favorável. Então aqui nós teríamos aqui um exemplo. Aqui nesse gráfico também, nós temos aqui, por exemplo, a quantidade de energia acumulada nas ligações químicas do reagente, ela é maior do que aquela acumulada nos produtos. Então nós temos aqui liberação de energia na forma de calor. Isso é uma reação do tipo exergônica. Nós temos aqui o outro gráfico, o curso da reação, a quantidade de energia. Nós vamos verificar que a quantidade de energia acumulada nas ligações químicas dos reagentes ela é menor do que a quantidade de energia acumulada nas ligações químicas dos produtos. Então houve a necessidade de entrar energia nesse sistema. Nós estamos aqui diante de uma reação do tipo endergônica. Aqui o ΔG vai ser negativo e aqui o ΔG vai ser positivo. Bom, então nós temos que pensar o seguinte: quando nós analisamos as células, nós vamos ver que a célula, para sobreviver, ela tem que manter uma ordem. Ela tem que realizar diversos processos que são contra a segunda lei da termodinâmica. Ou seja, existe ali a necessidade, por exemplo, na construção de macromolécula, quando parto de moléculas simples, eu vou verificar que é um processo termodinamicamente desfavorável, porque se trata de uma reação endergônica. Ou seja, se eu verificar ali a energia acumulada nas ligações químicas entre os aminoácidos que formam a proteína, totalizando é uma quantidade muito maior do que a presente nas ligações químicas dos seus precursores aminoácidos. Ou seja, como então a célula consegue manter um alto grau de ordem sob essa tendência de dissipação de energia, de aumento de entropia, de aumento de desordem do universo?
que ocorre naturalmente? Nós vamos verificar que isso acontece da seguinte forma. As células, elas têm a capacidade de acoplar processos de liberação de energia com processos de necessidade de obtenção de energia. Ou seja, as células, elas têm um acoplador onde elas vão ali aproximar processos de reações químicas, onde uma reação química tende a perder energia com aquela reação química que requer energia. Então, esse acoplador, ele consegue viabilizar, orientar essa energia perdida para a realização daquelas reações químicas onde envolve aí a necessidade de gasto energético. Bom, então nós temos aqui uma ilustração que faz uma analogia sobre isso. As reações químicas termodinamicamente favoráveis, elas poderiam perder essa energia não prontamente útil para o trabalho na forma de calor. Então nós temos aqui a queda de uma pedra, a energia potencial ela é inicialmente convertida em energia cinética e após aí o impacto com o solo, nós temos a perda dessa energia na forma de calor, mas nós podemos aqui aproveitar essa energia liberada em processo termodinamicamente favorável. Então nós temos aqui uma roldana, certo? Essa roldana vai funcionar como esse acoplador. Essa roldana, ela vai aqui acoplar esse processo termodinamicamente favorável, que é a queda dessa pedra, com esse processo termodinamicamente desfavorável, que é a subida desse balde com água. Então essa subida ela é termodinamicamente desfavorável porque não ocorre espontaneamente na natureza, devido à força da gravidade. Então nós temos aqui esse acoplador. Esse acoplador, na medida que essa pedra ela cai, ela move essa roldana e essa roldana acaba puxando essa corda que por sua vez puxa esse balde. Então as células elas conseguem fazer isso. Elas conseguem aproveitar essa energia liberada pelas reações exergônicas para a ocorrência daquelas reações que são endergônicas. E aí entra a função do ATP. É óbvio que para a execução das reações químicas nós temos aí a presença de enzimas. Então as enzimas elas são catalisadores biológicos, onde elas estão envolvidas na realização das reações químicas. Por quê? Porque as moléculas elas estão se movendo de forma aleatória. Então, para a ocorrência de reações químicas naturalmente, essas moléculas elas têm que se esbarrar e ao mesmo tempo elas devem estar orientadas de forma apropriada para que essa reação química ocorra e com isso a formação de produto. Então nós temos aqui dois reagentes, a tampa da caneta e a caneta. Elas estão em movimento aleatório na solução e elas precisam se esbarrar em determinado momento. Elas vão se esbarrar de diversas maneiras. Elas vão se esbarrar, por exemplo, em orientações não apropriadas para a realização de uma reação química ou em orientações apropriadas para a realização de uma reação química. E quando isso ocorre, por exemplo, nós temos aqui, no caso, a formação de um produto que é a caneta, a partir da tampa e do tubo da caneta. Agora, a enzima ela facilita esse processo. Por quê? Porque a enzima existem regiões na enzima chamadas de sítio ativos. E nessas regiões chamadas de sítio ativo, nós temos ali uma alta especificidade com seus substratos. Então, esses substratos eles vão acomodarem-se nesses sítios ativos e eles vão se acomodar de forma que eles estão apropriadamente úteis para realização dessa reação química. Então, aqui no caso, é uma reação de quebra de ligação. Então, nós temos aqui um substrato. Esse substrato ele é alocado nesses sítios ativos da enzima e essas ligações químicas são quebradas, liberando aí os produtos, que são os monômeros, as unidades que formavam essa substância aqui, que no caso aqui é um dímero, ou seja, formado por dois monômeros, formado por duas unidades. Mas nós podemos aqui imaginar o seguinte, nós temos sítios ativos, onde nós precisamos unir essas duas unidades. Então nós temos aqui a alocação, a acomodação dessa unidade e a acomodação da outra unidade, e elas estão acomodadas de forma em que elas estão apropriadas quimicamente para se unirem através de uma ligação química.
Então, as enzimas, elas têm esse objetivo. Elas, além de terem uma alta especificidade pelos seus substratos, e com isso elas interagem com o seu substrato de forma específica, elas orientam apropriadamente esses substratos para que eles possam ali formar ligações químicas e gerarem produtos, ou quebrarem-se, e ali você tem a liberação dessas unidades. Bom, então, o que determina aí as enzimas como catalisadores biológicos? Primeiro, elas atuam na diminuição da energia de ativação, mesmo aí reações químicas, onde nós temos aí reações termodinamicamente favoráveis, para a realização dessas reações químicas, há necessidade de um investimento energético inicial chamado de energia de ativação. Eu preciso tornar essas moléculas ativas para que elas possam reagir. E ali eu tenho o seguinte, que as enzimas elas vão diminuir, como qualquer catalisador, a energia de ativação. Então, nesses gráficos aqui, nós temos a demonstração do que foi falado. Nesse primeiro gráfico, nós temos aqui a realização da reação química na ausência de um catalisador. Nós vamos ver que a quantidade de energia química armazenada aqui nos reagentes vai ser maior do que aquela formada que está presente nas ligações químicas do produto. Então, esse é um tipo de reação química exotérmica, ou seja, exergônica, com liberação de energia termodinamicamente favorável. Entretanto, para a realização dessa reação química, existe um investimento de energia inicial chamado de energia de ativação. Existe uma barreira que precisa ser suplantada. E essa energia de ativação, nos meios, por exemplo, onde não existe um catalisador, é fornecida através de um calor, por exemplo. É fornecida através de uma fonte térmica. Então eu aqueço esse sistema, eu tenho aí a movimentação mais rápida dessas moléculas, a probabilidade delas encontrarem é maior, e a probabilidade delas encontrarem e formarem uma reação química é maior. Então eu preciso de um investimento energético. Agora, quando eu olho a segunda reação, esse investimento energético que corresponde à energia de ativação, ele é menor. Então, na presença de um catalisador, existe aí a possibilidade de diminuição da energia de ativação. Então, uma das funções dos catalisadores é essa, diminuir a energia de ativação, diminuir a energia necessária para que a reação química ocorra. Uma outra característica aí dos catalisadores é o fato de que, ao término das reações, eles não são consumidos. Então, nós temos aqui a enzima, ela está atuando nesse substrato, nessa molécula A, existe a formação de um produto e a restituição dessa enzima. Ou seja, após a reação química, não houve o consumo desse catalisador. Então, nós temos aqui a outra propriedade aí dos catalisadores. E nós temos aqui o aumento da velocidade. Então, as reações químicas, a partir de catalisadores, nós temos aí um aumento da velocidade dessas reações químicas. E aí é interessante o seguinte, que se a reação química dependesse apenas do movimento aleatório, elas iam demorar para acontecer. Com a presença das enzimas, essa velocidade nas reações químicas, elas ocorrem mais acelerada, vamos dizer assim. Então, essas são as três propriedades de um catalisador. Diminui a energia de ativação para que as reações químicas ocorram. Segundo, não são consumidas após a reação química, ou seja, existe aí a restituição desses catalisadores. E a terceira, aceleram as reações químicas. Então, nós vamos prosseguir agora falando de um outro agente aí que está envolvido nesses processos de metabolismo oxidativo, que é o ATP. Então, quando nós falamos de ATP, nós estamos falando de uma molécula denominada de trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato. Bom, mas o fato é o seguinte, estruturalmente, o ATP ele é constituído de uma base nitrogenada, que é a adenina, associada a um carboidrato de 5 carbonos, uma pentose. Então, esse composto aqui, onde a adenina está associada a esse carboidrato de 5 carbonos, é chamado de adenosina. E essa adenosina, ela está carregando 3-fosfato. Então, nós vamos verificar aqui o seguinte, na verdade, que a adenosina trifosfato é uma molécula composta por um carregador, que é a adenosina, ou seja, uma adenina associada a um carboidrato de 5 carbonos, que está carregando 3 moléculas de fosfato. Essas moléculas de fosfatos, elas estão ligadas umas às outras. E aqui é que nós temos que nos concentrar. Por quê? Porque a ligação, a energia acumulada nessas ligações químicas, ela é altíssima.
Ou seja, quando aqui eu tenho a quebra desse fosfato, eu tenho uma alta liberação de energia. E aí, quando eu vejo aqui essa ilustração, eu vou perceber o seguinte, que quando o fosfato ele é quebrado e liberado, eu tenho aqui como resultado o fosfato que foi liberado, fosfato inorgânico que foi liberado, e eu tenho aqui a adenosina difosfato. E nessa adenosina difosfato, eu tenho que, se eu for comparar a energia acumulada nessas ligações químicas, ela vai ser menor do que a energia acumulada no trifosfato, na adenosina trifosfato. Então eu tenho que parar para pensar o seguinte, que esse processo aqui de quebra do ATP para a formação de ADP e fosfato inorgânico é um processo exergônico, termodinamicamente favorável e onde há uma liberação de energia e de grande quantidade de energia. Então a célula ela aproveita o ATP para armazenar temporariamente energia e para utilizar essa energia potencial química armazenada nas reações endergônicas, ou seja, na realização de trabalho. Então nós vamos ver aqui o seguinte, que o ATP, a quebra do ATP, é utilizada para o trabalho de transporte, aquele envolvido lá na bomba sódio-potássio, trabalho mecânico, batimento flagelar, separação dos cromossomos através do encurtamento aí dos microtúbulos, construção das biomoléculas complexas. Então, nós temos aqui o seguinte, essas reações aqui são endergônicas, esses processos que se constituem em trabalho pela célula, que são endergônicos, eles são realizados através da energia liberada pelo ATP. Por quê? Porque a quebra do ATP é um processo termodinamicamente favorável e que libera grande quantidade de energia. Então é essa aqui, a célula consegue acoplar a quebra do ATP com esses processos endergônicos. Existem enzimas que fazem isso. Então as enzimas são os acopladores desses processos exergônicos com processos endergônicos no interior da célula. E nós verificamos que o ATP é que acaba sendo essa molécula utilizada por todas as células para liberação de energia que vai ser aproveitada para a realização dos trabalhos executados pela célula. Bom, então prosseguindo, nós temos que falar das reações de oxirredução, porque o metabolismo energético envolve esses tipos de reações. Essas reações são caracterizadas pela transferência de elétrons entre os reagentes que estão interagindo. Então nós vamos verificar que existe ali um dos membros dos reagentes que vai perder elétron e um outro membro que vai receber esses elétrons. Aquele que perdeu disse que ele foi oxidado e aquele que ganhou disse que eles são reduzidos. Então nós temos aqui um exemplo básico, tá? Que é a formação do cloreto de sódio. Nós vamos verificar que o sódio ele vai apresentar um único elétron na sua última camada, na sua camada de valência. E nós vamos verificar que o cloro ele apresenta ali na última camada 7 elétrons. Ou seja, pela regra do octeto, existe aí a possibilidade deles interagirem, verificando que o sódio ele consegue transferir esse elétron que ele tem para o cloro. É óbvio que existe aí a questão da eletronegatividade. O cloro é um átomo eletronegativo e vai extrair esse elétron aí do sódio. Mas o fato é o seguinte, é que após essas interações, o que se verifica é que o átomo de sódio ele foi oxidado, ou seja, ele perdeu o elétron, enquanto que o átomo de cloro ele recebeu o elétron, ele foi reduzido. Como eles têm cargas opostas, ou seja, aqueles que perderam elétrons se tornam positivos e aqueles que ganharam se tornam negativos, partículas de cargas opostas se atraem e formam aí o cloreto de sódio, por essa interação eletrostática. Mas o que querem que vocês entendam é que essas reações de oxirredução, elas são características, ou seja, se nós olharmos aqui, por exemplo, no processo de degradação da glicose, existe aqui, na verdade, a extração de elétrons da glicose. Se eu fizer uma comparação entre os compostos carbonados nos produtos gerados com aqueles reagentes, eu vou perceber o seguinte, que o composto carbonado no lado dos produtos não tem hidrogênio, enquanto que o composto carbonado no lado dos reagentes tem a presença de hidrogênio. Então já fica adiantado aqui para vocês, houve uma extração de elétrons da glicose para a formação do gás carbônico, e esses elétrons eles saem junto com hidrogênio, ou seja, o hidrogênio seria uma espécie de bolsa para levar esse elétron juntamente com ele.
Então, nos processos de transferência de elétron nas células, envolve, na verdade, a extração de hidrogênio. Esses elétrons estão contidos nesses hidrogênios. Mas o fato é o seguinte, que aqui nós vamos verificar que o grande doador de hidrogênios ou de elétrons vai ser a glicose. Mas se ele doou, alguém vai receber. Aí eu tenho que comparar novamente aqui os produtos gerados com aqueles reagentes participantes. Na verdade, quem é que recebeu esses hidrogênios? Quem recebeu o hidrogênio foi o gás oxigênio. Se eu olhar aqui, o gás oxigênio no lado dos reagentes, ele está destituído de hidrogênio. E quando eu vou olhar o produto formado, que é a água, na verdade, eu posso perceber que o gás oxigênio acabou recebendo esses hidrogênios. Então, na verdade, houve uma redução do gás oxigênio, a água. Então aqui eu percebo muito bem essa questão das reações oxirredução. No caso aqui, a glicose ela foi oxidada, ela foi perdendo elétron, e o aceptor final desses elétrons foi o gás oxigênio. Então, nós temos aqui o seguinte, que nas reações de oxirredução existe a transferência de elétron por parte dos componentes e reagentes, onde um é oxidado, ou seja, um perde elétron, e o outro acaba sendo o aceptor desses elétrons, é que vai receber esses elétrons. Aquele que perdeu é oxidado, enquanto que aquele que recebe é reduzido. Ora, aquele que perdeu, ele se constitui num agente redutor, porque é ele que vai causar a redução da sua substância com a qual ele vai interagir. E aquele que recebeu, ele acaba se atuando como o agente oxidante, porque é ele que provoca a perda de elétron do outro participante dessa interação de oxirredução. Agora, quando a gente olha aqui a questão da fotossíntese, nós vamos perceber o seguinte, que há um processo contrário. Nós vamos verificar que no processo aí de formação do carboidrato a partir de gás carbônico e água, houve aí, na verdade, a incorporação de elétrons. Ou seja, existe aqui alguém que vai doar esses elétrons. E nesse caso, quem doou os elétrons, óbvio, na forma de hidrogênio, foi a própria molécula de água. Então nós vamos perceber que o gás carbônico é que vai ser o aceptor desses elétrons. Então vai haver a redução do gás carbônico em glicose. E quem doou esses hidrogênios? Quem doou esses hidrogênios foram a água. Então a água é o grande doador desses hidrogênios no processo fotossintético. E com isso nós temos lá a liberação do gás oxigênio como um dos produtos da reação de fotossíntese. Então perceba que tanto a fotossíntese quanto a respiração, nesse caso aqui a quebra da glicose para a conversão posterior em gás carbônico e água, são processos de oxirredução. Bom, então nesse processo de oxirredução, os elétrons eles não podem ficar transitando livremente no citoplasma da célula. E nós verificamos que, na verdade, aqui nas células, nós temos a extração de hidrogênios, e esses hidrogênios estão, por sua vez, transportando esses elétrons que precisam ser tirados dessas moléculas, para que essas moléculas elas sofram oxidação. E nós vamos perceber que existem transportadores intermediários desses elétrons, ou seja, carregadores intermediários desses elétrons, uma vez que o aceptor final nós já identificamos que nas respirações, ou no catabolismo, ou no metabolismo oxidativo aeróbico, é o gás oxigênio, mas até esses elétrons chegarem ao gás oxigênio, eles são transportados temporariamente por esses carregadores temporários ou intermediários. Então nós temos duas classes desses transportadores, chamadas de NAD e de FAD. Então nós temos aqui o dinucleotídeo de nicotinamida e adenina. Nós vamos perceber que é essa molécula aqui. Então nós temos aqui o dinucleotídeo, nós temos aqui a nicotinamida e a adenina. Mas nós vamos verificar o seguinte, que o NAD ele pode estar na forma oxidada, ou seja, ele aceita ali elétrons, e ele pode estar na forma reduzida, e na forma reduzida ele é simbolizado por essa sigla, NAD, NADH, NADH. Mas então existe aqui, no resíduo de nicotinamida, a possibilidade de acepção de elétrons, a possibilidade de acepção de hidrogênios. Então, o NAD ele acaba sendo esse transportador intermediário. À medida que os hidrogênios são arrancados da glicose, eles são transferidos temporariamente para o NAD, e o NAD, por sua vez, vai entregar, no caso do metabolismo oxidativo aeróbico, a cadeias transportadoras que estão presentes
mitocôndria, cadeias transportadoras de elétron. Isso nós veremos daqui a pouco. Mas o fato é que o resíduo nicotinamida, que se constitui na vitamina B3, então a vitamina B3, deficiência de vitamina B3 causa aí problemas no metabolismo energético, caracterizadas por uma síndrome com déficit de energia, justamente porque a produção de NAD fica comprometido. Mas esse resíduo de nicotinamida é o receptor, o aceptor temporário desses elétrons. O outro é o FAD. E aí o FAD nós temos dinucleotídeo de flavina e adenina. Então nós temos aqui um dinucleotídeo, onde nós verificamos a presença de flavina e de adenina. Mas o fato é que o FAD ele vai aceitar também elétrons, então ele vai se constituir num aceptor de elétrons em alguns momentos desse processo de oxidação aí da glicose até o gás carbônico. Bom, nós vamos ver então o seguinte, que existem dois processos ocorrendo na célula. Nós falamos de metabolismo, lembrando que metabolismo é o conjunto total de reações químicas na célula. Nós temos que essas reações químicas elas podem ser subdivididas em duas modalidades, catabolismo e anabolismo. No catabolismo, nós temos lá que são os processos de oxidação das moléculas orgânicas. Para quê? Para a produção de ATP. Nós temos os produtos dessa oxidação, principalmente gás carbônico e água, e no caso, se nós tivermos oxidação de aminoácidos, nós temos aí a formação de um composto nitrogenado, ou amônia, mas no processo de catabolismo, nós temos a liberação de energia. Então, nós temos moléculas complexas, que são transformadas em moléculas mais simples, e nós vamos verificar que, se a gente observar aquele princípio, onde nós temos o armazenamento de energia, a comparação do armazenamento de energia nas ligações químicas dos produtos gerados com seus reagentes, nós vamos verificar que a quantidade de energia presente nessas moléculas mais simples é menor do que a quantidade de energia que estavam lá nos seus reagentes. E aí nós vemos que é um processo exergônico, é um processo termodinamicamente favorável, com liberação de energia. Essa energia liberada através da oxidação dos nutrientes, ela é aproveitada para a geração de quê? De ATP. E nesse processo, esses elétrons extraídos, eles são carregados pelo NAD. Então, nós vamos ter a formação do NAD e do FAD na forma reduzida. Agora, nos processos anabólicos, onde eu vou ter ali a conversão de moléculas precursoras simples em macromoléculas, ou seja, moléculas mais complexas, nós temos aqui a necessidade de gasto energético. E esse gasto energético, essa energia, ela vai ter como fonte a quebra de ATP. Então esse ATP ele vai ser quebrado, vai ser convertido em ADP e o processo de liberação da energia vai ser orientado para a conversão desses precursores mais simples com precursores com moléculas mais complexas, ou seja, com macromoléculas. O anabolismo, portanto, é um processo endergônico, termodinamicamente desfavorável, e nesse caso, as enzimas é que vão fazer esse acoplamento entre essas energias que estão sendo liberadas através das reações químicas de catabolismo para o processo aí de reações envolvidas aí na construção de macromoléculas a partir de seus precursores. Então nós temos aqui as enzimas como esses intermediários. Então essa ilustração ela resume basicamente o que foi falado. Nós temos processo de oxirredução nessas reações químicas, esses elétrons estão sendo extraídos, estão sendo transportados por esses carreadores temporários, a energia liberada ela também é armazenada na molécula de ATP, e nos processos anabólicos esses elétrons são utilizados para a redução, para a construção dessas macromoléculas a partir desses precursores, e ao mesmo tempo nós temos ali a energia do ATP sendo aí orientada também para a produção, a biossíntese dessas macromoléculas. Então a gente termina aqui essa introdução e nós vamos avançar falando do metabolismo energético aeróbico propriamente. Então nós vamos agora começar a estudar o seguinte: processo de oxidação da glicose na presença de gás oxigênio e na ausência de gás oxigênio. Então a glicose, nós vamos utilizar a glicose como modelo, nós vamos estudar todo o processo de quebra da glicose e nós vamos verificar como o ATP é formado a partir dessa quebra da glicose, seja na presença de oxigênio, do gás oxigênio, ou na ausência do gás oxigênio. Então, vamos para a segunda parte.